Olá, gente, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula, né, de ciências. Hoje nós vamos falar aí sobre os fósseis, né, e outros assuntos relacionados, ok? Então vamos aí para o nosso slide, né? Vamos lá. Os fósseis, né? Você sabe o que são os fósseis, gente? Nós vamos conhecer aqui mais sobre os fósseis. Você que não conhece, vai ser apresentado, né? Você já deve ter visto em um filme ou livro os animais representados na figura. Daqui a pouco nós vamos ver. É o tiranossauro. É um animal que deixou de existir há milhões de anos. Desculpa. O tiranossauro pertence ao grupo dos dinossauros, né? Que viveram na Terra durante cerca de 150 milhões de anos, né? Até a extinção, que daqui a pouco nós vamos também abordar, né? Há 65 milhões de anos, quase todos desapareceram, ou seja, foram extintos, né? Deixaram de existir, né? Sofreram uma extinção, uma mega extinção, né? Coisa que já tem, que está acontecendo hoje por ação humana com as espécies animais, né? Vamos lá. O estudo dos dinossauros nos dá fortes evidências de que seres vivos nem sempre foram como são conhecidos hoje, né? Nem sempre foram como são conhecidos hoje, né? Por quê? Porque os dinossauros eles têm características bem diferentes dos animais de hoje, começando pelo tamanho, né? Que eles existiam dinossauros pequenos, mas existiam também dinossauros imensos, né? Eles passaram, eles passaram e passam por várias transformações ao longo do tempo, né? Inclusive os mamíferos, da qual a gente faz parte também, sofreram evolução, né? Segundo o que diz a ciência. Essas mudanças que ocorrem nas populações de seres vivos fazem parte do processo chamado de evolução, né? Eu que particularmente acredito na concepção, né, de uma criação, de um design inteligente, eu já olho para a evolução de outra maneira, mas a gente respeita aqui a forma como o livro propõe a questão do evolucionismo, né? O estudo da evolução nos ajuda a descobrir a origem de cada um dos grupos de ser vivo atual e a entender a enorme diversidade, né, ou seja, a enorme quantidade, né, de organismos que há em nosso planeta. Mas como sabemos, mas como sabemos que os dinossauros existiram, né? Como é que é possível hoje em dia a gente dizer que existiu dinossauro se não existe nenhum dinossauro? Quais são as evidências, quais são as provas, né? Muitos organismos que desapareceram deixaram o quê? Restos ou marcas nas rochas, né? Eles deixaram cravado na rocha, né? Mesmo que involuntariamente, a sua marca, da sua existência, né? Que são os fósseis, né? Os fósseis são marcas, né? Da existência de seres vivos que existiram. Eles são estudados pela paleontologia, né? Que é a ciência que estuda, né, os fósseis e os animais do passado. Mas vamos seguindo aqui. Aí aqui a gente tem uma imagem aí do Tiranossauro Rex, né? É como os cientistas acreditam que ele era, né? Inclusive tem fósseis, né? Comprovando que ele era realmente assim, né? Agora, você imagina, né? Um predador, um carnívoro com esse porte, com a boca desse tamanho, né? E com esse tamanho, né? Haja animal para ele comer, né? Vamos lá. Um fóssil só se forma em condições o quê? Muito específicas, né? Ou seja, não é
qualquer clima, não é qualquer ambiente que vai aparecer um fóssil de um animal. Pois geralmente um cadáver é comido por animais ou decomposto por fungos ou bactérias, né? Aí se ele é comido por animal, não vai sobrar, por exemplo, os ossos na posição correta, né? Para a gente identificar que animal era. Se ele for decomposto por fungos, quem sabe os próprios ossos são consumidos, né? Então tem uma condição específica de temperatura, né? E de solo, né? Para que esse fóssil apareça. As partes moles têm mais chance de serem comidas ou decompor-se, né? As partes moles, ou seja, carnes, músculos, né? Mais rapidamente que as partes duras, os ossos ou conchas, né? As estruturas duras, portanto, apresentam maior possibilidade de formarem o quê? Fósseis, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo, mas a priori aqui vamos dar uma olhada aqui nas imagens, ó. Aqui o animal morreu, né? Caiu, né? Morreu aqui na água, né? Pode ser um mar, uma praia, né? Pode ter sido um rio, um riacho. E aqui o que aconteceu, né? Ele começou a ser coberto, né? Por lama, né? E essa lama foi coberta por outros sedimentos. E com o tempo, na temperatura correta, né? E com o solo, com o tipo de sedimento correto, esses ossos se preservaram, né? Esse sedimento, nós já estudamos aqui na ciência mesmo, a gente sabe que esses sedimentos, eles vão se acumulando uns sobre os outros. A gente vê aqui a camada cinza, uma camada laranja, uma camada amarela e uma camada mais clara, né? A gente sabe que esse sedimento ele vai se acumulando e as partes baixas vão solidificando, se transformando em rocha sedimentar. E o que acontece? Ó, com o tempo, essa rocha vai preservar no seu interior o fóssil, né? A marca de onde existiam os ossos, né? Mas para explicar melhor isso, né, nós vamos assistir aqui um vídeo, né, que eu reservei para a gente, né, conhecer um pouco mais sobre isso, né? Aqui do YouTube a gente não vai poder ocupar muito tempo, né? Mas vamos lá. Vamos ver esse vídeo aí. Fóssil. Para que isso ocorra, um organismo deve ser rapidamente enterrado, o que significa que deve ser rapidamente coberto por sedimentos. Isso diminui o processo de decomposição. Gradualmente, as partes frágeis do corpo se deterioram, restando as partes rígidas do corpo, como os ossos. Ao longo do tempo, muitas camadas de sedimentos se acumulam e, eventualmente, os restos do organismo se transformam em uma pedra dura, que é um fóssil. Beleza, aí você teve a explicação, né, do que é um fóssil, né? Deixa eu tirar aqui para os direitos autorais não nos atingirem. Você teve aí de forma muito mais elaborada, né, através de um vídeo, uma animação, a explicação do que é um fóssil, né? Mas vamos seguindo aqui, tá bom? Deixa eu botar meu marca-texto aqui. Vocês viram lá, né? Falou tudo que eu tinha dito anteriormente, né? O animal morreu, no caso lá era um peixe. As camadas de sedimento foram acumulando. Essas camadas com o tempo se petrificam, né? Se solidificam. E esse osso ele vai deixar a marca dentro dessa rocha, né? Formando um fóssil. Vamos lá. Um fóssil pode se formar com mais... Opa, desculpa. Agora, um fóssil pode se formar com mais facilidade quando o organismo morre e antes de se decompor, ele é o quê? Soterrado, né? Por sedimentos. Então, a facilidade é maior quando ele morre e por algum motivo o mar cobre ele, né? Como é? Os sedimentos cobrem ele, né? Esses sedimentos são areia ou argila, né, do fundo de um lago. Ou simplesmente tem um fundo de um lago, vocês já pisaram, por exemplo, num rio, que lá quando você pisa, você sente aquela lama, né? Um animal, ele morre ali, ele vai ser melhor preservado naquela lama do que, por exemplo, sobre a areia, né? Sobre a areia, né?
no fundo de lagos, mares, leitos dos rios. Ao longo de milhões de anos, os sedimentos, né, inclusive que forma as rochas sedimentares, né? Todo fóssil, gente, ele é encontrado em rochas sedimentares, né? Se compactam e formam rochas sedimentares, né? Eu já falei disso, né? Nos quais podemos encontrar fósseis. Estudando ossos fossilizados de dinossauros, por exemplo, podemos ter uma ideia de sua altura e massa e até a forma de locomoção, né? Os cientistas, eles através da estrutura, né, apresentada por um fóssil, eles conseguem, né, ter ideia da altura, da massa e até de como esses animais se locomoviam, né? Os dentes e garras podem indicar o tipo de alimentação. Por quê? Porque animais carnívoros, eles são equipados com dentes, né, mais incisivos, né? Ao contrário de herbívoros. Nós, por exemplo, nosso dente, ele não é tão incisivo. Por quê? Porque nosso corpo não foi preparado para, por exemplo, comer carne crua. Carne crua é preciso um outro tipo de alimento, né? Um outro tipo de dentição, de dentes, né? Considerando que o animal está adaptado ao ambiente que vive, determinado modo de vida, animais carnívoros, por exemplo, têm dentes, ó, o que eu estava falando, né? Pontiagudos, né? Mais incisivos, né? Que auxiliam a prender outro animal e rasgar a sua carne. Não é nosso caso. Nossos dentes se aproximam mais ao dente de herbívoro, né? Às vezes, no processo de fossilização, as partes duras do corpo do ser vivo são substituídos por minerais, né? E sua forma original é preservada, né? Os ossos, eles decompõem, mas um outro mineral vai ocupar aquele espaço, né? O organismo é completamente destruído. Na sua marca, o seu molde fica reduzido à rocha. Aqui, né, nós temos um exemplo aqui, né? É um fóssil de um peixe, né? Você vê que você tem a forma perfeita do peixe aqui, né? Ó. Aí aqui as espinhas dele, né? Até a nadadeira dele ficou preservada. Isso aqui é um fóssil muito fidedigno, né? No Museu de Paleontologia, né? No Cariri do Ceará. São raros os casos em que o corpo todo de um organismo fica bem preservado. É o caso desse aqui, né? Você vê que não ficou só a parte dos ossos. Aqui a gente percebe, né? Inclusive onde era a estrutura corpórea dele, né? Mas isso acontece, por exemplo, com os mamutes, parentes extintos dos elefantes, que tiveram a carne e a pele congeladas ao ficarem soterrados sob o gelo na Sibéria, né? Existem, gente, fósseis de mamutes inteiramente preservados, onde você tem o tecido dele, né? A carne dele, o pelo dele. Então, isso já foi encontrado, né? E esse animal, ele não existe mais, né? Ele vivia ali na América do Norte, né? Na Ásia, ali onde hoje é a Rússia. E nós temos animais inteiramente preservados. Agora, por último, né? Foi encontrado um tipo de lobo, né? Totalmente diferente dos lobos que nós conhecemos. Foi encontrado na Sibéria também, né? E ele está super bem preservado, o que vai facilitar os estudos, né? Porque ele esteve no gelo, né? E aqui a gente tem outro tipo aqui, nessa resina fossilizada, resina de árvore, né? Chamada âmbar, já foram encontrados insetos que viveram há milhões de anos, né? Esse inseto, essa resina estava sob a árvore, o inseto pisou, ficou preso, a resina foi se acumulando e o que aconteceu? O inseto, né, ficou preso, né, nessa resina, dando a possibilidade da gente analisar esse inseto que muitas vezes nem existe mais. Aqui, ó, insetos conservados em âmbar há cerca de 40 milhões de anos, né? Papai. Vamos lá. A sequência de fósseis, né? Estudando a formação das rochas e dos fósseis, os cientistas descobriram que a idade de um fóssil corresponde aproximadamente à idade do terreno, né, em que ele se encontra. É até óbvio, né, mas os cientistas tiveram que chegar a essa conclusão. Em geral, quanto mais profunda uma camada de rocha, mais antiga ela é. Por quê? Porque ela vai se acumulando, né?
Ela está aqui, aí vem uma outra camada e cobre, depois outra e cobre, e outra e cobre, e outra e cobre. Essa aqui é a mais antiga. Essa aqui que está embaixo, ela vai se solidificando, formando rochas sedimentares, né? Portanto, os fósseis, aquela camada mais, são mais antigos que os fósseis encontrados em camadas superiores. Ou seja, se nessa camada aqui você se encontrou um fóssil, essa aqui é bem mais nova do que, por exemplo, essa aqui, ok? Os estudos da evolução dos seres vivos indicam, por exemplo, que entre os animais vertebrados, né, que são aqueles que têm vértebra, né, tem um esqueleto, os peixes devem ter surgido antes dos anfíbios, né? Por exemplo, os sapos, as rãs e as salamandras. Então, segundo esse estudo, os peixes são anteriores aos anfíbios, né? E estes antes dos répteis, né? Ou seja, os anfíbios são antes dos répteis atuais. O que é o réptil? É um jacaré, é uma tartaruga, é um lagarto, né? Então, em estratos mais antigos vamos encontrar fósseis de peixes, né? Mas não vamos encontrar fósseis de anfíbios e répteis, porque eles são mais atuais, né? Segundo essa teoria da ciência. Nos estratos intermediários, né, esperamos encontrar fósseis de peixes e anfíbios, mas não de répteis, que são mais atuais, né? Nas camadas mais recentes, vamos encontrar fósseis de peixes, anfíbios e répteis atuais. Esses achados indicam que, de fato, os ancestrais antepassados dos atuais peixes originaram o que? Por evolução, os ancestrais dos atuais anfíbios, né? Por sua vez, deram origem aos atuais répteis, né? De acordo com a teoria da evolução de Charles Darwin, né? Isso é uma teoria, gente. Ela é a mais aceita. Ela é a mais aceita na atualidade, mas é uma teoria, né? Existem muitas evidências, mas são só evidências, não são provas cabais, né? Espera-se também que os fósseis de organismos mais semelhantes às espécies atuais sejam encontrados nas camadas mais recentes, sim. Aí aqui a gente tem aqui, né, uma representação, ó. Camada mais anterior, né? Peixe, peixe, peixe. Em outra camada, peixe. Nessa aqui já temos peixes e anfíbios. Peixe, anfíbio e réptil, né? Já em os três. E aqui nas mais atuais, as três espécies, né? Os fósseis e os períodos geológicos, né? Estudos dos fósseis permitem que cientistas delimitem, né? Delimitem alguns períodos geológicos ao longo da história da Terra, estabelecendo datas para acontecimentos importantes da evolução da vida no planeta. Para facilitar o estudo da evolução da vida, costuma-se dividir a história da Terra em grandes intervalos de tempo, né? Que são subdivididos em intervalos menores, né? São os éons, eras, períodos e épocas. Os éons protezoicos, arqueanos e radianos são reunidos na divisão conhecida como pré-cambriano, né? Isso aqui a gente vai ter uma tabela daqui a pouco para a gente ver. O éon radiano é uma divisão informal, ou seja, não é oficial. Um cientista propôs esse éon radiano, mas ela não é amplamente aceita, né? Do período cambriano, por exemplo, né, que começou há cerca de 540 milhões de anos, né, segundo os cientistas, encontramos fósseis dos primeiros animais do planeta, né? São invertebrados, ou seja, animais sem o quê? Sem coluna vertebral, né? Os primeiros fósseis de vertebrados, animais com coluna vertebral, né, por isso vertebral, são no período seguinte, o
Ordoviciano, né? Que começou há cerca de 490 milhões de anos. Nesse período aparecem os ancestrais dos peixes atuais, né? Fósseis dos primeiros anfíbios ancestrais dos atuais, como sapos, rãs, salamandras, por exemplo, são provenientes do período Devoniano, iniciado há 417 milhões de anos, né? Já os dinossauros surgiram no período Triássico, né? Iniciado há 248 milhões de anos. Então você vê aí que os dinossauros, eles são bem depois dos peixes e dos anfíbios, né? Ok? Até porque a maioria deles são tidos como répteis, né? E se espalharam pelo ambiente terrestre. No fim do período Cretáceo, né? Há cerca de 65 milhões de anos, houve uma extinção em massa, né? O que é uma extinção em massa? Uma morte massiva, uma grande mortandade, né? Causada por um meteoro, né? Segundo a ciência prova, né? A ciência alega, né? Muitas espécies foram extintas em um período curto de tempo, né? Em termos geológicos, foi também nesse período que surgiram os primeiros mamíferos, né? Ou surgiram ou se desenvolveram, né? Alguns acontecimentos que a análise dos fósseis fornece sobre a história da vida na Terra, né? Ah, tá. A gente tem aqui um quadro aqui, né? Que nos dá essa ideia. Vamos lá. Radiano, né? Radiano, né? Arqueano e Protezoico, né? O Radiano, qual foi? Formação da Terra, né? Arqueano, formação dos continentes e origem da vida, né? As vidas microscópicas, né? É o Protezoico, formação do gás, oxigênio e da atmosfera. Primeiros animais, grande diversidade de vida. Você vê aqui que é o surgimento, origem da vida, não quer dizer origem dos animais, porque a vida ela pode ser microscópica, o animal não, ele já tem um certo porte, né? Aqui Cambriana, né? 540 milhões de anos, né? Nós temos os primeiros artrópodes, né? Representação da trilobita, né? Que é tido como os primeiros animais, né? Ordoviciano, né? Diversificação de animais marinhos, plantas ocuparam o ambiente terrestre, né? Nesse período. Siluriano, né? Aparecimento de peixes semelhantes a tubarões, né? Ou seja, esses animais diversificaram já para espécies parecidas com os tubarões que nós temos. Devoniano, né? 417 milhões de anos atrás. Primeiras florestas, diversificações dos artrópodes terrestres, né? Representação de plantas terrestres no período devoniano. Ok? Vamos para os próximos aqui. Ok, aí agora a gente vai aqui para a sequência, né? Carbonífero, né? Período carbonífero, né? Grande diversificação de insetos, né? Já existiam animais, mas os insetos se diversificaram, né? Aqui, ó, representação de uma espécie de uma antiga libélula. Gente, para quem mora no Maranhão, no Nordeste, a libélula é aquele animal chamado cambito aqui por nós. O cambito que ele cientificamente é conhecido como libélula, ele é uma das espécies de inseto mais antigos segundo os cientistas. Gente, só um momento que eu vou ligar aqui minha lamparina, que eu estou no escuro e nem tinha percebido. O papai tava ligando a luz. Então vamos continuando aqui, né? Então falamos do cambito. Aí agora, né? Permiano, né? 290 milhões de anos, né? Maior evento de extinção em massa, né? Isso aqui foi uma primeira extinção, né? Aqui, né? Triássico, né? Depois dessa extinção surgiram o quê?
os primeiros anfíbios, né? Depois dinossauros e também mamíferos. Eles surgiram, segundo a ciência, no mesmo período, né? Todos eles vertebrados, né? Com portadores de coluna vertebral, né? Aí aqui o Jurássico, né? O período Jurássico. Primeiras aves, lagartos, salamandra, diversificação dos dinossauros. Representação do branquiossauro, dinossauro que viveu durante o período dinossauro. Esse período Jurássico, gente, é o período em que os dinossauros reinaram, né, sobre o planeta. Eles prendiam e mandavam soltar, né? Eles mandavam no pedaço, porque tinham tamanho e tinham quantidade. É o período Cretáceo, importante evento de extinção em massa, primeiras plantas com flores. Então, no Cretáceo é a extinção dos dinossauros, né? Aqui o Terciário, né? Formação da camada de gelo no Ártico, ancestrais da espécie humana, né? Segundo a ciência. E aqui no período quaternário, desculpa, quase não sai, né? É a formação da camada de gelo no Ártico, ancestrais da espécie humana, extinção de muitos dos grandes mamíferos. Muitos dos grandes mamíferos que existiam, eles foram extintos nesse período, como o tatu gigante, como o mamute, né? Como a preguiça gigante, entre outros, que viveram no período quaternário, né? Atingiam até 3 metros de comprimento. E aqui o homem, né? Que ficou aí para continuar destruindo o planeta, né? Infelizmente, né? Gente, aqui sobre esse período aqui, nós temos um videozinho mostrando também o evento de extinção dos dinossauros. Eu só vou poder mostrar um trechinho, viu, gente? Por causa de questão dos direitos autorais do YouTube. Mas vamos dar uma assistida rapidinho aí no evento da extinção dos dinossauros. O asteroide inteiro se funde ao planeta. Areia e rocha também evaporam e são lançadas para o alto, a 160 mil quilômetros por hora. Abaixo delas, 333 mil quilômetros cúbicos da crosta terrestre explodem. A 800 quilômetros do ponto de impacto, a temperatura do ar atinge 315 graus, o bastante para ferver a água presente na pele dos dinossauros. Beleza, vocês viram aí um trechinho, né? A extinção, né? Ali o evento cataclísmico, né? Da queda do meteoro, né? Que, segundo os cientistas, esse meteoro, gente, de certo, deixa eu voltar para mim aqui, de certo é que esse meteoro caiu mesmo, porque as evidências são claras. Agora, dizer se ele realmente provocou uma extinção em massa ou se ele foi responsável pela extinção dos dinossauros, aí é só teoria, ok? As evidências são fortes, mas não temos provas. Ok. Então vamos lá. Os recursos minerais, né? Vamos conhecer aí, a partir de agora vamos conhecer esse mundo aí de recursos minerais que nós precisamos para a nossa sobrevivência nesse planeta, né? Olhe à sua volta, tente identificar os materiais presentes na sala de aula, na sua casa também, né? Olha para a parede, né? A parede é feita de tijolo, que é feita com o barro ou argila, né? A telha é feita com tijolo, se sua casa for de tijolo, né? Você provavelmente vai perceber que os seres humanos usam diversos materiais. O plástico, né, que é advindo do petróleo. O cimento, né, que é fabricado com cal, né? O tijolo, como eu falei aqui. Os computadores que eu estou usando aqui, que é feito com metal, com plástico, né? Para construir casas, veículos, um número de objetos. Boa parte da matéria-prima desses materiais é extraído da crosta terrestre, na verdade, tudo, né? E modificada pela indústria. A extração de matéria-prima provoca intensa transformação no ambiente e na sociedade ao seu redor. Um exemplo é o que ocorreu na década de 80. Cerca de 120 mil pessoas, né, uma população de uma cidade razoável, né, passaram para o garimpo da Serra Pelada, né, no Pará, em busca de ouro, né? Foi descoberto o ouro estava
bem raso, e essas pessoas foram do Brasil inteiro em busca desse ouro, né? Aqui tem uma imagem aqui, né, da Serra Pelada, né? Deixa eu botar aí, ó. Cada quadrinho desse aqui era um barranco. Eles cavavam nesses barrancos, levavam essa terra para cima, né, que isso aqui era tipo um buraco, né? E lá eles peneiravam e separavam o ouro da terra, né? Quem conseguia encontrar. Eita, piola. Espera aí, gente, que eu fiz uma cagada aqui. Pronto, resolvi. Desculpa o termo, mas foi uma cagada mesmo. Tá bom, vamos continuar aqui, né? Vamos marcar texto. Os recursos obtidos da natureza e usados para construir objetos e construção são chamados de recursos naturais, né? O ferro obtido em geral de um mineral denominado hematita, né? É de onde se extrai o ferro. A hematita é formada por ferro combinado com oxigênio. Olha aqui uma pedra de hematita aqui, de onde se tira o ferro, né? Os minerais a partir dos quais são produzidos materiais como o ferro e outros são chamados de minerais, né? Dizemos, portanto, que hematita é um minério de ferro, né? O minério do qual se extrai o ferro. Outros exemplos de minérios explorados economicamente são a galena, né, que é o minério de onde se extrai o chumbo, a esfareletita, fonte do zinco, né, que é um outro metal bastante usado, a casterita, né, que é o minério de onde se tira o estânio, e a bauxita, de onde se obtém o alumínio, né? Esses são os minerais originais de onde a gente extrai esses minérios tão importantes, né? Aqui nós temos, né, a extração aqui de um determinado minério, né? A extração de minério de ferro, né? Em nosso planeta há vários depósitos naturais de minério. Esses são chamados o quê? Jazida. Então, onde tem uma reserva, uma quantidade expressiva de minério, nós chamamos jazidas. É preciso ter uma indústria para extrair e transformar o minério de ferro, aço, alumínio, cobre, etc. A mineração ou extrativismo mineral é a atividade de exploração das jazidas, né? Então, a mineração é que explora as jazidas, né? É preciso haver um controle, o quê? Rigoroso da mineração. Tanto é que a gente viu o que aconteceu em Minas Gerais, né? Duas grandes tragédias, né? Uma empresa internacional riquíssima, né? Provocou prejuízos humanos, né? Vidas humanas foram perdidas, como também um prejuízo ambiental que nunca vai ser reparado. Esse prejuízo, inclusive, vai para a conta da empresa de mineração Vale, né? Porque ela causa enormes impactos ambientais e sociais. Por isso, gente, a importância de que os governos cada vez mais cobrem, né? Cobrem estudos, laudos e fiscalize a extração mineral para que acidentes como aqueles nunca mais venham a acontecer, para destruir rios inteiros, né? Matar animais e matar pessoas, como aconteceu em Minas Gerais. A mineração transforma a paisagem e atrai muitas pessoas para o local da extração. Por quê? Porque as pessoas precisam trabalhar e elas vão em busca, né, desse trabalho que normalmente é bem remunerado, né? Além disso, usa máquinas que precisam ser trabalhadas com muito cuidado para evitar acidentes e a poluição ambiental, né? Infelizmente, nós até hoje somos ameaçados, né, por outros desastres como o de Minas Gerais. Por quê? Porque nós temos muitas mineradoras e, infelizmente, os governos não fiscalizam como deveriam, né? Opa, próximo. Em 2015, né, ocorreu no Brasil o maior desastre socioambiental do setor da mineração que se tem notícia, o rompimento das barragens da empresa de mineração de Mariana, né? 34 milhões de metros cúbicos de rejeito no ambiente, a onda de rejeito composta principalmente de óxido de ferro e sílica
Eu tô lendo aqui, viu, gente? Soterrou o subdistrito de Bento Rodrigues. Atingiu o Rio Doce, né? Causando prejuízos incalculáveis, a poluição do rio, né? A destruição do rio, porque o rio praticamente morreu naquele lugar, né? A populações humanas, fauna e flora. O raio de destruição atingiu o litoral do Espírito Santo, ou seja, destruiu o rio, seguiu o leito do rio e ainda foi parar no litoral do Espírito Santo, né? E esse aqui não foi o pior, né? Depois teve o de Brumadinho, né? De Brumadinho, que foi bem pior e vitimou, eu não lembro, foi centenas de pessoas foram vítimas, né, em Brumadinho, né? Então esse aqui, o de Mariana, era o pior até 2015, mas mais recentemente nós tivemos um bem pior, né? Aí nós temos um texto aí sobre a história da metalurgia, você vai ler com carinho sozinho, ok? Gente, muito obrigado, nós vamos encerrando nossa aula, agradecendo aí a audiência, né? A paciência de vocês e até a próxima. Valeu!